Bem-vindos ao Toca Resenha, o podcast Toca e Passa. Comigo, Renan. Eu, Vinícius Joanol. Arthur Lopes, prazer, rapaziada. Nós vamos trocar uma ideia hoje sobre os jogos da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Vambora! Bom, primeiro, obrigado, rapaziada, por começar Valeu, esse mano. projeto Tamo aí. junto. Tamo É, junto. Cumprimenta, né, pô? Pelo amor de Calma, Deus. calma. Pra quem não sabe, vamos se apresentar rapidão. Eu sou o Arthur, né, como já disse, mas eu e o Renan, a gente criou a página Toque e Passa, né, já tem há um ano aí Na pista. na pista, abalando tudo. E o Vini, que é nosso brother aí das antigas, veio com a ideia de dar voz ao projeto e criou aqui um podcastzinho pra gente trocar ideia aí por vários temas, mano, principalmente futebol, obviamente. Não só dar voz também, né? Dar o rosto do Toque Isso. Passa, que eles dois que idealizaram a página, fazem todos os posts. Tem uma estética única aí no Instagram. E a gente vai Que trazer isso? isso pro. Bora. Não só pro YouTube, quanto pro Instagram e pro TikTok também, né? E é isso, rapaziada. Enquanto a gente vai resenhando aqui, a gente já tá fazendo uma carninha aqui. Óbvio. Estamos fazendo. Pô, tem resenha, tem churrasco, né? E se é sobre Copa. E, enfim, a gente vai falar hoje sobre os jogos do Brasil, né? Nessa fase de grupos. E no próximo episódio a gente vai falar sobre a fase de grupos completa, sobre cada grupo. Então fiquem atentos aí, tanto nas redes do Instagram do Toque Passa, quanto no canal do YouTube do podcast. E um detalhezinho que eu queria falar aqui, tá todo mundo na água hoje, né? Pra tu ver como é que todo mundo O jogo do Brasil foi ressaca, ontem. Todo mundo, mano. Tem Com que o olho recuperar, tem ardendo. que recuperar. Hoje é na aguinha. Os próximos a gente, quem sabe, toma uma cerveja. Pô, tomara, hein? Vamos tá será, bem. será que o, Hoje tá todo será mundo que o trêmulo. diretor vai liberar, mano? Até porque o próximo jogo é segunda, né? Segunda, Pô, 2 da segunda-feira, 2 da tarde, lindo. Pra ser liberado mais cedo do trabalho. Falta. Já é coisa boa. E tem a Mafaldinha, apresenta aí, pô. A Essa nossa é uma mascotinha. Mafaldinha, nossa mascote, tem o Miguelito também, mas ele tá Daqui mais a pouco tímido. aparece. Antissocial, aí, né? Miguelito. Antissocial. Bom, então vamos começar a falar, né? Acredito que temos que falar primeiro do primeiro jogo do Brasil. 1-1 contra o Marrocos. Primeiro Sim. uma visão geral. O que tu achou do jogo? assim? Cara, eu achei. É porque, pô, a gente vê a torcida que ficou meio chateada, né, tal, com o empate com o Marrocos. Eu não vejo muito com esses olhos, acho que eu tenho uma ótica um pouco diferente sobre o empate. Eu acho que o Marrocos é uma grande seleção, tá ligado? Então Com acho certeza. que, pô, o empate com eles não é uma tempestade tão terrível pra seleção Concordo. brasileira. E eu acho que também a gente tem que pensar que, pô, primeiro jogo deve estar geral nervoso. A gente tá ainda num começo de trabalho. Eu acho que o Brasil tem muita evolução ainda na Copa do Mundo. E, enfim, eu acho que foi óbvio. A gente sempre tem que pensar em vencer, sendo a maior seleção do mundo. Mas eu não acho que foi um empate tão terrível assim. É, Sim. não, eu também não acho que foi ruim, mas eu acho que o que a galera ficou meio um pouco decepcionada assim com a estreia foi o jeito da seleção de jogar, né? Um pouco apática, principalmente no início do jogo, o Marrocos controlando tudo. O Brasil praticamente não pega na bola, mas é aquilo, é primeiro jogo, todo Equipe mundo muito nervosa, né? muito, Tem que todo ser mundo dito, muito muito ansioso, querendo sempre pra frente, nunca acertando os passes, mas O começo do jogo é o domínio do Marrocos. Não, na real, sim. né? o Brasil errou de passe na saída de bola. E começo do ataque ele foi brincadeira. Vamos, Paquetá, vamos já Casemiro. soltar a escalação, né? Que o Brasil saiu pro jogo com o Marrocos, que, enfim, as escalações foram diferentes, né? A gente solta também quem entrou durante o jogo, a gente fez nas nossas anotações aqui, a gente começou com o Alisson no gol. O diferencial, acho que maior foi na zaga, né? E talvez no ataque. Que a gente começou com o Ibanez na lateral. De última hora, inclusive, né? Eu Esperando achei o uma Danilo. partida bem fraca do Ibanez. Os zagueiros, Marquinhos e Magalhães. No nosso lateral, o correto Douglas Santos. Gosto muito. Eu acho que pra Que- mim, depois do Vini Júnior, talvez ele tenha sido o melhor da partida. Nesse jogo, pelo menos. sim, e nos próximos acredito que também, sim. nos 3 jogos do Brasil, cara, Verdade. pra mim o correto Douglas Santos, o feijão com arroz mais temperado do Brasil. Eu Tá nem jogando acho pra ele tão cacete. feijão com arroz, porque eu acho ele, porra, Feijão- chega bem no ataque, Feijão, defende arroz e bem. farofa. Feijão, arroz e ovo frito, né? Mas bom, continuando. Aí o Casemiro, a gente tem que falar dele, não tem como fugir da péssima partida que ele fez. É. BG e Paquetá. E no ataque
A gente teve o Vini, Rafinha e o Igor Thiago na frente. Bom, e durante a partida a gente teve entrando aí o Danilo, lateral direito do Flamengo. Também o Danilo, volante do Botafogo. Entrou o Jogou Fabinho bem. também, o Luiz Henrique e o nosso querido Matheus Cunha. E o Danilo do Flamengo e o Fabinho entraram durante o jogo, né? Durante o jogo não, desculpa, no intervalo. Porque a partida que vinha fazendo o Casemiro amarelado e o Ibanhas amarelado era péssima. Então o velho, nosso Mr. Ancelotti, já viu na hora que tinha que mexer, que senão tinha perigo ali. Um destaque também é que nessa partida tava todo mundo ansioso pra ver o Endrick jogar e ele não entrou, né? Ficou de fora. Sim. Sim. Mas eu não problematizei tanto quanto a maioria. Eu também não, Cara. porque eu acho que como ele testou o Igor Thiago e eu acho o Matheus Cunha o nosso melhor atacante, eu acho que não tem E pra problema. mim tem outra questão, ele trocou 2 caras no intervalo, né? Um lateral e um volante. Não é de costume, assim, tu mexer. Então, no final faltou troca, assim, né? Faltou quantidade de troca, eu acredito, pra colocar o Endrick. Sim. Bom, vamos dar um panorama geral do jogo também. Eu acho que a gente já tava falando um pouco. Que a gente falou que o Brasil começou muito mal. E, enfim, falando de primeiro tempo, como você disse, eu acho que a gente tem que dar um destaque claríssimo pro Casemiro, né? Que partida terrível, né? Foi o que menos correu, né? O que menos percorreu distância ali. Se eu não me engano, foi o que menos correu ou o segundo que menos correu. Deve ter corrido mais que o Alisson. E foi muito lento, Cara, eu acho que foi o mais mais que o Alisson, lento. velho. A gente vai pegar essa informação aqui, mas Ele correu 100 metros a mais que o Alisson. acredito que Mas jogou um correu tempo mais que o também Alisson. só tal, mas... Enfim, mesmo assim, né? Qualquer mesmo forma. assim. É o nível que a gente espera do Casemiro, não é esse. Esse amarelo no primeiro jogo, a gente fica com aquele receio dele de novo nos deixar na mão nas Sim. eliminatórias. quando a Não gente queria mais fazer uma precisa. falta no amiguinho dele. Não, né? exatamente. E a parada é que nos treinos da seleção viralizou aí vários vídeos dele pegando, Verdade. chegando firme no Endrick, todo mundo ali jogando firme mesmo nos treinos e a galera falando assim, pô, será que vai ser esse Casemiro que a gente vai ver nos jogos? E Não foi. não foi. Pelo menos na estreia, nem um Exatamente. pouco. Exatamente. Mas evoluiu, né? Não tem como dizer que não. Agora, cara, falando em volante, porra, não tem como não falar da volância do cabeludinho marroquino Ah, o Boadi, né? Boadi, irmão. Que isso, jogou muito, dominou o 18 jogo. anos. Moleque 18, jovem. Estreia da Copa, mano. Jogou muito, pra mim botou o jogo no bolso, mano. A real é que o Marrocos tem uma seleção muito boa, né? Muito boa. Eles são campeões, né? Da Copa Africana, então não é uma seleção boba. Que é o que a gente tava falando antes também, né? Esse empate também não é como se fosse com uma seleção terrível. Não é. Uma Sim, seleção que é um Não, monte de amigo lá que Não. botaram pra jogar. né? Não, o Mas, Marrocos é semifinalista da Copa de 22, né? Sim. E assim, passando, se eu não me engano, por Espanha e Portugal. o moleque Salve. acertou 60 passes, mano, de 66. Esse dado aí eu trouxe. 60 passes, mano. Ele errou 6. Cara, agora vamos falar um pouco sobre o ataque do Brasil. Eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre o ataque. Eu acho que nessa partida contra o Marrocos, em específico, eu acho que a gente tinha uma chance de ter ganhado, assim, no crime. E a gente perdeu muitos gols. O Igor Thiago perde aquele gol, que é uma cabeçada... Fura a cabeçada, Ele né? furou uma fura a cabeçada. bola. Que não pode furar. Sim. Não existe. E, pô, eu vou trazer um contraponto aí, uma polêmica, talvez, que eu não concordo muito com a narrativa do ódio ao Rafinha. Eu concordo. Eu também, mano. Eu também concordo. Não, eu não acho, tipo assim, que ele fez excelentes partidas, sabe? Tipo, mas o meu ponto é só que, cara, o Rafinha não fez uma partida tão terrível quanto se disse. Por exemplo, o lance do Igor Thiago, eu acho até, ele começa o lance, ele que dá um passe pro fundo pra fazer o cruzamento. Enfim, eu não acho que foi tão terrível, eu acho que também no jogo que ele saiu machucado não foi tão terrível, mas a gente fala sobre isso já já. Mas enfim, eu acho que não é tão, Não é pra tão tanto, ruim, né? não é pra tanto. E o Igor Thiago decepcionou, né? Mas tem que falar dele, né? O Vini Júnior tá sendo o que todo mundo pedia dele. O protagonista da seleção, como ele é no Real Madrid, né? E eu vejo muita influência disso do nosso Mr. Ancelotti, né? Que é o cara que fez ele jogar no Real Madrid. E tá conseguindo trazer esse Vini do Real Madrid agora pra seleção, né? O jogo do Brasil é bola no Vini e é isso. E resta pro Vini tirar um coelho da cartola.
E também um dos principais responsáveis por isso é a grandíssima Virgínia, né? O cara mudou o homem, pô. É o Ipinco. Já tá voando e... Cara, talvez a ida do Neymar, né, pra seleção, a convocação e tal. Alguns falando que ele não tava preparado, era uma lesão leve que o Santos passou, depois viu que não era tão leve assim. Talvez esse foco dos torcedores e da mídia no Neymar tirou um pouco do peso que o Vini sempre teve, assim. É um bom ponto de vista, com certeza. Então, meio que os olhos não focando nele, ele conseguiu se soltar mais, tá voando. Pô, tô apaixonado pelo Vini, mano. Porque a gente, como eu vi o Rafael Sobis falando hoje sobre isso, que a gente, como brasileiro e como amante do futebol, a gente fala muito sobre o Haaland, sobre o Mbappé, sobre o Messi, que, pô, obviamente são craques, craquíssimos de bola. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo também, que, pô, fez uma excelente partida contra o Uzbequistão. Mas a gente esquece que, porra, o Vini tem 3 jogos e 5 gols, né? É um absurdo. Se a gente fosse pensar que, sei lá, o Messi estivesse fazendo isso, a gente ia estar falando, endeusando o Messi. O Cristiano Ronaldo também. O Messi fez Haaland. isso, né? O Messi fez em 2, né? Ele fez em 2 jogos. Não, mas mesmo assim, eu acho que Apenas. a gente tem que valorizar muito o Vini, porque a gente sempre, é que nem você falou, a gente sempre pediu, a gente sempre quis muito que ele fosse esse cara, esse Messi pro Brasil, esse Cristiano Ronaldo, a liderança técnica, né, que a gente fala. E, enfim, eu acho que ele vem sendo. Não, concordo. E é realmente isso. O Vini, eu acho que a questão do Neymar ter sido convocado só pra tirar a pressão dos nossos jogadores já foi muito importante, assim. Porque, pô, o Vini pressionado, se não tivesse convocado o Neymar, a pressão era toda em cima do Vini e do Ancelotti. Tinha muito, e um pouco pro Rafinha. Mas só de ter o Neymar ali, mesmo machucado, entrou agora contra a Escócia, mas mesmo machucado, ele já puxa um pouco da pressão pra ele. Então acho que isso também ajudou o Vini a conseguir alavancar o futebol dele dentro da seleção brasileira. Só uma correção, a gente falou errado, a gente falou 5 gols do Vini. A gente já tá prevendo que ele vai meter um gol no próximo jogo, mas foram 4 gols, né? Ele fez 1 contra o Marrocos, 1 contra o Haiti e 2 contra a Escócia. Só essa correção. Que aquela faltinha que marcou no jogo contra a Escócia também. A gente vai chegar lá, mas pelo amor de Deus, né? Foi 5, né? Mas que valeram foram 4. Enfim, e só pra gente finalizar esse jogo do Marrocos, né? No primeiro tempo, a gente tem uma cagada geral. Na minha opinião ali. Cagada do Alisson, cagada da zaga, cagada do meio também. Aquela bola não dá pra perder também e tá tão aberto. E, enfim, acabamos tomando um gol rápido. Golaço, né? Um golaço, mas um gol rápido no primeiro tempo. Acho que deixou... Depois que a gente toma o gol, o Brasil para, né? A gente ficou muito nervoso com o gol. E paramos de jogar por um tempo. Eu tava torcendo pro intervalo ali depois que a gente toma o gol. Porque o Brasil simplesmente teve uma pane geral. E aí o Vini tira o coelho da cartola, né? Onde Novamente. ninguém esperava nada. Ele tira um gol assim, realmente sozinho. O BG até dá assistência pra ele, mas assim, é um passe meio... A bola escapou e ele chegou como deu na bola, né? Pra largar na ponta pro Vini. Mas se não fosse o Vini, eu não sei o que seria daquele jogo nosso, não. Ele Fala tentou bem a muito, né? verdade. Tava sempre tentando. Tem até uma galera que fala que o Vini erra muito drible, erra muito 1 contra 1, mas se pegar assim a porcentagem, cara, ele tenta muito, ele tá sempre tentando, sempre querendo ser ofensivo, sempre querendo fazer gol. Então, eu tenho pra mim que quem tenta erra. E ele tenta tanto que uma hora sai e tá saindo. Que continue assim, se Deus quiser. Bom, então acho que aqui a gente finaliza, né? O jogo do Marrocos. Teve aquela defesa um pouco polêmica do Alisson, mas... Enfim, acho que não teve tanta importância. Defesa do Alisson de quem tá claramente sem confiança também, né? Pra mim, Eu discordo. ali não existe. Eu Aquela discordo. defesa do Felipe não existe. Pra mim, aquela defesa ali o cara não tem como prever que a bola vai pra fora. Não, concordo, ele tem Não que ir na tem. bola, ele tem que ir na bola. Ele ir na bola, pra mim, não foi o pior. O pior foi ele dar o rebote no pé, né? Exatamente. É aquela Dar o coisa de rebote no pé escorpinha, né? do Espalma cara e pra lateral. E salva, né? Sim, E que nos salva a jogos própria seguintes, merda, inclusive, mas- ele teve muitas defesas que ele fez isso, né? De espalmar pra lateral, concordo. Mas enfim, no final das contas ele acabou salvando ali
consertou a cagada que ele fez Exatamente. e acabou não prejudicando o Brasil. Porque se a gente toma aquele gol, ia prejudicar muito, né? Porque acho que já tava nos 8 minutos de acréscimo do segundo tempo, então Sim. ia ser bem... O gol que a gente sofre, eu não coloco a culpa nele não, velho. Eu achei... Eu acho que ele foi tem uma uma bola parcela de muito culpa rápida. também, mas eu acho que todo Podia mundo ter fez... saindo assim, chegar fechando mais, talvez, mas a bola foi muito... A bola do Salibá, né? Saibari. Salibari. Não, pra mim a culpa não Foi é dele. muito perfeitinha. Mas assim, cavadinha muito perfeita. Pra mim é ridículo o Alisson tá fora da grande área e tentando defender com a mão. Se pegar na mão dele, ele tá expulso. Se o Saibari chuta aquela bola e o Alisson defende, ele tá expulso. Sim. Pra mim esse é o problema. Não, o problema não é nem tomar do gol. Eu acho que é uma falha geral ali. Mas enfim, vamos falar agora um pouco sobre o Brasil e Haiti, que acho que foi um jogo importantíssimo para nossa seleção, Moral, para né? dar uma moral, para dar uma confiança, para mostrar que o Vini realmente é foda, que a nossa seleção tem jogadores de qualidade e que se a gente melhorar e ter essa melhora no trabalho, né, ter essa Sim. ascensão, a gente tem grandes chances aí de disputar grandes coisas. Foi um jogo que deu um caminho, né? Mesmo sendo um Haiti extremamente fraco, né? Mas foi um jogo que deu um caminho, assim, o Ancelotti, acredito que encontrou um pouco uma forma de jogar. Até ele... Até me perdi aqui. Até me perdi que... Tá saindo. Que vendo uma carinha aqui dessa na minha frente, me perdi. Mas enfim, acho que o Ancelotti encontrou um sistema ali. E foi um jogo muito importante pro Brasil retomar essa confiança, né? Como falou o Arthur. Também entrou o Endrick, né? Ele coloca ali no finalzinho. E ele até faz um gol. Só que tava impedido, foi né? anulado. Endrick entra aos 64 minutos. 64 ali. E ele entra 15, com o né? Brasil. 15 O Brasil do já não segundo? querendo mais muito jogo, né? Ali era um jogo pro Brasil fazer um saldo grande. Eu achei que o Brasil podia ter feito ali até uns 5. Mas o Brasil tira legal o pé. Que isso, cara. Você tá um pouco exigente, hein? Não, pô, era um jogo tanto que a gente fez 5, Tá né? parecendo torcedor do Flamengo, pô. Mas dois Torcedor foram do anulados. Flamengo que se ganha de 3 é derrota, pô. Não, tá Tem que maluco, ser 5 torcedor do pra Flamengo, não. Mas dá pra ter feito 5 ali tranquilamente. Mas é isso, já entrou com o Brasil, mas sem querer tanto, né? Sem tanta garra, assim, sem querer tanto aquela vitória com um saldo de gols. Então, tem que dar um desconto também. Foi um jogo muito importante também pro Matheus Cunha. Fez 2 gols, jogou muito bem. Eu acho que Assumiu ali, a titularidade ali, né? sim, sumiu a camisa 9. Eu acho que, na real, o Matheus Cunha, pra mim, assumiu a titularidade no jogo do Marrocos, que é a partida terrível do Igor Thiago. E, sim, sendo sincero, né, gente? A gente já sabia que o Endrick não ia ser titular por opção técnica mesmo. A gente, como torcida, pode até querer, porque a gente sabe que o moleque é iluminado pra caralho. Mas, sendo realista, né, o Endrick não seria titular. Então, acho que o Matheus Cunha assumiu a titularidade ali realmente. no jogo, do Marrocos mesmo. Mas o jogo que ele faz contra o Haiti é meio que a prova disso, né? Sim, que ele tem que ser o titular. O Endrick até pode jogar junto com ele, mas não tem como tirar ele do time. Ele é peça muito importante. Pra mim, ele é uma engrenagem que faz aquele time andar. Sem ele, pra mim, ele e o Paquetá entram nessa. Tira o Paquetá, perde meio campo. E pra mim, o Cunha é a mesma coisa. O Cunha dá muita movimentação. Um cara diferente. Pra mim, tem que jogar. Vamos fazer um panorama que eu quero trazer aqui, a opinião polêmica que eu falei sobre o Rafinha. Pra mim, o Rafinha, ele começa o jogo contra o Haiti muito bem. Ele cria jogadas, ele se esforça, corre muito. Faz um gol, né? Faz um Também gol tava que foi impedido. anulado. Eu acho que o Rafinha se esforça muito também. E aí eu acho que quando ele começa a perder muitos gols, acho que também Acabar a confiança. Pegou. Pá. Que Aí desarme, é ladra. que Aí é desarme, ladra. hein? não consegui. Eu tava vendo, mas eu não quis tirar também. Eu fui que nem o Casemiro no jogo contra o Marrocos. Fui lento demais. Pegou não. Mas enfim, eu acho que a partir do momento que o gol é impedido e é anulado, eu acho que começa uma queda de confiança, que ele até perde um gol, eu acho que ele perde 2 gols, na verdade, contra o Haiti. Perde um que ele tentou uma cavadinha, que eu tô lembrando que foi pra agora, fora, foi da e o cavadinha. outro que é um chute meio que no meio ali, que acaba não sendo como a gente Sim, espera sim. do Rafinha, né? Não, e o Rafinha realmente, eu acredito que ele melhorou contra
contra o Haiti. Mas o Rafinha, ele é isso. Ele é muito esforçado, mas ele não... Cara, ele não consegue. A bola parece que queima no pé dele. Os passes, pô, são passes de 2 metros, ele vai errar. Falta muita confiança pro Rafinha na seleção brasileira. E pra mim, se eu sou um Ancelotti, eu manteria ele como titular na partida contra o Haiti, como ele fez. Mas é aquilo. Se ele fosse mal, eu tiraria. Se ele fosse muito bem, eu manteria na equipe. Acabou se machucando. E aí, pra mim, agora o Ryan que entrou já entrou muito melhor que ele. Cria. Sem comparação com a partida que o Rafinha, com as 2 outras partidas que o Rafinha tinha feito. É que a gente fala muito sobre confiança, né? Sobre o Rafinha. Bom, e aí a gente fala do Ryan e do Luiz Henrique. Até o próprio Endrick também, eles exalam confiança, né? É impressionante, assim, os moleques, apesar da pouca idade, é que nem a gente falou sobre o volante do Marrocos, assim, eles exalam confiança. Pô, Bom e novo, né? Não sente o peso de uma Copa do Mundo, definitivamente. Não, realmente. E esse moleque joga assim com personalidade, com coragem. Pô, ele já ganhou muito espaço na seleção brasileira, porque... Vamos pensar no Vini pré-Copa. Antes, o Vini era um moleque que jogava com medo de errar. Tudo que ele ia fazer, ele parece que pensava 2 vezes e fazia o simples. E errava o simples, porque ele tava muito sem confiança, realmente com medo. E eu acho que... Acho não, tenho certeza. A confiança é uma das principais coisas no futebol, né? Agora, é só a gente prestar atenção agora, o Vini com confiança, pô, é outro jogador, é outro cara. É outro camisa 7 que a gente tem. Bom, vamos então passar pelos gols do Brasil, né? Já que o Haiti não fez nenhum gol. Ah, não, mentira, vamos falar da escalação antes, né? Que a gente falou na outra partida. E... O cara fez merda, pô. Ninguém vai falar. O cara Cadê tu. Vem, cameraman. Filma isso aqui. Não, ele vai querer colocar a culpa em mim ainda. Ele veio servir água e fez essa merda aqui. Não, olha aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha aqui, ó. Anotamos tudo bonitinho, o cara molhou tudo. Anotamos, ó. O cara molhou tudo. Uma carninhazinha. Bom, vamos voltar pro foco. Mas enfim, a gente começou com o Alisson no gol de novo. O seguro Alisson que fez pra mim uma boa partida contra o Haiti. Danilo na lateral, eu acho que foi uma mudança importantíssima pra seleção. Concordo, veio muito bem o Danilo. Jogou muito bem, me impressionou a segurança dele. E, pô, o Ibanez tinha feito uma partida muito fraca, né? Um primeiro tempo, na verdade, muito fraco. Assim, só te cortar rapidinho, sem caguete nenhum, Ibanez, né? A gente vê ele jogando de lateral, realmente dá pra ver que ele não é um lateral. Sim. Marcando totalmente errado. E o Danilo consertou isso. Pode dar. Bom, aí a zaga a gente... a parte de Marquinhos, Magalhães e Douglas Santos, mesma coisa. O nosso meio seguiu o mesmo. Foi BG, Casemiro e Paquetá. E o nosso ataque foi com Rafinha, Matheus Cunha no lugar do Igor Thiago e o nosso querido Vini Júnior. E aí, durante o jogo, entrou o Ryan no lugar do Rafinha lesionado, né? Entrou aos 40 minutos do primeiro tempo. Entrou também o Endrick, né? Primeiro jogo que o Endrick entrou. Entrou o Martinelli, o Danilo do Botafogo e o Ederson, né? Que foi chamado de última hora. E na segunda partida contra o Haiti fez uma aparição, perdeu um gol inacreditável no final. Sim. Mas enfim, né? Coitado. Mas tava 3-0, né? Tudo bem, não interferiu muito no resultado, né? Então, o gol perdido foi tranquilo. Foi jogar na fogueira também, né? Sim. Perdeu alguns treinamentos ali, principalmente os primeiros da seleção, mas vimos pouco, né? Entrou pouco ali, já querer que o cara faça melhor. Não, pode acontecer, né? Mas não é sempre o esperado. Lógico. Mas um que pra mim entrou muito bem e não teve os holofotes que merecia foi o Martinelli. Pra mim o Martinelli entrou. Cara, ele mete uma bola no travessão, inclusive. Sim, né? que era foi uma baita jogada, foi uma agitada do Vini de letra, que o Vini estava impedido, inclusive. Mas se o Martinelli ele entra, ele não fica preso na ponta, ele desce, busca jogo. Sim, realmente. Que pro esquema do Ancelotti é importantíssimo, eu não vi muita gente falando sobre ele nessa partida, né? Então, me impressionou mesmo o Martinelli. Sim. Pouca mídia, né? Um prato. Estrogonofe. Uma banda, Coldplay. Uma bebida água. É o Martinelli e nosso Douglas Santos, nosso né? querido sapatênis. Martinelli. Bom, aí a gente tem 2 gols do Matheus Cunha, que, pô, partidaça dele, né? Partidaça. O segundo gol é um golaço. O primeiro gol é o gol que eu quero que tenha na seleção. O meu pai, ele fala que é o gol xiripa, que é o gol que você nem sabe como aconteceu. É aquele gol cagado
que a bola entra e o importante é fazer gol, né? Pois Exatamente. é, bate-rebate. E eu vi até a Renata Ruel, uma comentarista da ESPN, que ela disse ser falta no lance do Matheus Cunha, que tem um bate-rebate ali, ele meio que dá um tranco. Encosta ali na perna do haitiano. Se aquilo é falta, Aí tem o gol como, do né? Vini, por exemplo, não vale. Como não valeu, né? Mas assim, Mas era pra ter. sim, e principalmente Sido nessa validado. Copa, né? Que tá tudo. Vamos dizer assim, os juízes estão passando Deixando um pouco de muita pano. coisa, Eles pô, estão tá maluco. deixando. Tão Acho que, deixando cara, o VAR bater. tem interferido muito pouco. Eu não entendi o porquê o VAR interferiu num lance que nem o próprio zagueiro reclamou. Mas enfim, concluindo o jogo com o Haiti, tem duas coisas que eu acho que a gente pode falar. A gente já falou sobre a bola do Martinelli no travessão, que é o gol do Vini Júnior, e o gol do Endrick, né? Sim. Todo mundo sabia que ia acontecer. Uma jogada do Ryan, inclusive, que a gente tá Sim. falando dos moleques, o Ryan fez uma bela jogada. E teve o gol do moleque, né? Infelizmente tava um pouco à frente mesmo. Mas deu pra mostrar que ele realmente tem estrela Estrela demais, pô, tá maluco. na sempre estreia que dele entra- em Copa. Sempre que entra, se não faz o gol ou dá alguma assistência, muda o jogo. Dá mais gás. Não, ele é diferenciado, ele é Selexa. diferente. Ele tem alguma coisa, aquele moleque. Cria daqui, né? É, de Brasília pro mundo, né? E o jogo da Escócia e Brasil. Do Brasil e da Escócia. Que foi 3-0. O jogo foi ontem. A gente tá gravando um dia depois do jogo acontecer. Que, pô, marcado por, pra mim, momentos muito bons pra seleção. Finalização da fase de grupos da melhor forma possível. Sim. E também a volta dele, né? Do homem, né? Do homem. Do NJ. O Bem Rei abaixo voltou. fisicamente, né? Acho que Sim, também sim. não tinha muito o que a gente esperar. Além disso, óbvio que ele ia estar abaixo fisicamente. Mas, pô, partidaça do nosso menino Ney. Calma. Ele entrou 15 Não, minutinhos. eu tô brincando, mas Ele ele entrou no deu, 75, deu pra mostrar. se eu não me engano. Entrou, Foi, 75. entrou a 75. Eu tô brincando, ele não fez uma puta partida, mas eu digo assim, deu pra gente perceber que mesmo abaixo fisicamente, ele realmente tem um passe diferente. Eu acho que se a gente tiver, a gente que eu digo a seleção, né? Sim. Tiver essa noção de que ele vai ser um cara pra entrar ao decorrer do jogo, ao decorrer do mata-mata, no segundo tempo, pra quando a gente precisar morcegar o jogo, né? Segurar, cavar uma falta, quando a gente precisar daquele passe que nem a gente fala do Vini Júnior, tirar um coelho da cartola. Ele vai ser esse cara, né? Acho que ele me passou isso, pelo menos. Sim. Não, e eu até acho que boa parte da torcida brasileira tem essa visão do Neymar. Que sabe que ele não vem pra ser o protagonista da seleção brasileira. Mas eu acredito que quem tem mais essa visão do o Neymar tem que ser o cara, realmente o protagonista, tem que ser o camisa 10 absoluto do Brasil, tem que ser titular, são as pessoas que não que não acompanham, mas são as pessoas que não sabem da genialidade de um Vinícius Júnior, de um Matheus Cunha que faz um trabalho sujo, mas que é um trabalho sujo muito bem feito, de um Rafinha Ou que faz até um a trabalho sujo galera bem que- feito, mas que na tem seleção é abaixo. uma idolatria por ele que... E a Com idolatria, certeza. esse era outro ponto que eu ia chegar, que é da idolatria e que não consegue enxergar a qualidade dos jogadores porque idolatra o Neymar. Assim, é um nível um pouco extremo, né? Mas quem tem essa visão que o Neymar pode ser esse reserva, esse cara pra ajudar o Brasil e não pro Brasil ajudar o Neymar, entende que ele pode ser importante. E uma coisa que me chamou a atenção também foi, desde o momento que o Neymar entrou, os jogadores buscando muito o Ney. Sempre recebiam a bola, levantava a cabeça, já procurava o Ney. Então, quem achou que a ida do Neymar pra essa Copa ia bagunçar um pouco o vestiário, não sei se tá sendo isso não, cara. Acho que os jogadores têm muito respeito por ele e tá certo. O cara é o camisa 10, maior artilheiro da nossa seleção. É referência pra galera que tá lá, né? E é o cara que pode mudar o jogo. É o cara que a qualquer momento pode dar um passe, pode achar alguma falta, um pênalti. Então, é isso. Tem que jogar pro cara, pô. Bom, vamos passar pela escalação rapidinho, né? Só pra gente continuar o debate e não ficar só no Neymar, né? Porque eu acho que o jogo foi muito bom.
pra seleção brasileira num geral, assim. E a gente começou com o Alisson, que pra mim fez uma bela partida de novo. Acho que depois da primeira partida que nem você comentou, acho um pouco inseguro. Acho que ele reconquistou essa segurança na segunda partida e nessa terceira mostrou que ele realmente tá confiante e que pode nos ajudar. E eu acho engraçado que o Alisson, ele é um goleiro que não é tão espalhafatoso, né? Ele tá sempre tão bem colocado que as defesas parecem ser muito fáceis, né? Sim, lembra muito Rossi, do Flamengo. Demais. Parei. Hugo Souza. No gol Calma, do Marrocos pareceu mesmo. Né, que aqui nós temos o defensor do Alisson, né? Sim. Então, sempre Pergunta vai por quê? puxando um Pergunta pouco por mais quê? saco do Alisson. Torce pra qual time? Eu, Ah, Grêmio Esportivo Brasil e E? Esporte Clube Internacional. e Aí, Alisson? Da onde? Não, é porque eu acho que, assim como, por exemplo, o Rafinha e até o próprio Vini Júnior, eu acho que a questão que eu defendo muito o Alisson, e, enfim, eu sou realmente defensor dele, é porque eu acho que a gente desvaloriza muito o que a gente tem e que é muito valorizado lá fora, né, por quem joga bola até mesmo. Você vê, até teve uma entrevista recentemente do Raya, né, goleiro do Arsenal, pô, goleiraço, falando que o Alisson pra ele é um dos melhores de todos os tempos, né. E, enfim, a minha questão é só sobre isso, entendeu? A gente valorizar quem a gente tem. O Alisson, assim como ele não é, sei lá, pode acabar não sendo um deus em todo jogo, eu nunca vi uma partida tão horrível como sempre falam do Alisson. É esse meu ponto, né? E aí, pra quem fala mal do Alisson, eu falo que merece Bento, né? Porque o Bento podia estar lá, né? Não, o Bento não dá. Então, quem fala mal do Alisson, pra mim, merece o Bento. Não, eu acho o Alisson um bom goleiro, acho um goleiro seguro. Mas assim, com confiança, né? Isso é em todos os jogadores, mas. E agora ele adquiriu essa confiança e a gente deu pra ver nos jogos, né? Pô, a partida de ontem do Alisson é segura. Pra mim essa é a palavra, muito boa e é segura. No final ele faz uma defesaça, inclusive, Sim. né? Espalmando pra escanteio, né? Então, é o que a gente falou, né? Ele, acho que a partir da segunda partida ele não quis mais. Porque ali a gente até pode ver um excesso de confiança ele tentando segurar aquela bola no primeiro jogo. Depois entender que, pô, estamos jogando Copa do Mundo, né? Pode spamar pra lateral, apesar de ser o melhor goleiro do mundo e tal. O importante é a vitória, irmão. Exatamente. E rapidinho, antes da gente passar esse tema falando dos goleiros, Samir Chaldes, presidente da CBF, vetou a camisa vermelha de goleiro do Brasil. Então, Isso é ele, ridículo, ele já tinha mandado a Nike parar de produzir aquela camisa vermelha, né? Que foi A dos jogadores polêmica. mesmo, né? Polêmica demais. Já tinha, então, assim, o cara não curte vermelho, não. E é engraçado porque o Brasil já teve camisa de goleiro vermelha, né? Exatamente, isso que eu ia chegar. E assim, pô, a gente tá com uma camisa de goleiro rosa, né? Do Alisson, que eu achei muito feia, inclusive. Não é nem sobre a cor, é sobre a camisa ser horrorosa. Preta e cinza, né? Tem a verde também. É. Tem uma verde. Assim, a tipo, preta e cinza não tá usando, não. É só porque eu acho que não são cores que estão na bandeira. Então, assim, uma cor vermelha não ia ser tão. Pro goleiro, assim, não tem Pois é, pro goleiro, pô. tanta importância. A gente já usou em outro momento da história, né? Sim, então, assim, não, pô, a realmente camisa não vejo de problema. goleiro vermelha me lembra o Jefferson e o Júlio César. Eu nem sei se o Jefferson usou a camisa vermelha de O Júlio goleiro. César, Só eu tenho certeza só que usou. lembrança boa, hein? O Júlio César usou, tenho Jefferson O certeza. Júlio usou César com aquela também. gola alta, né? Camisa vermelha de goleiro. Mas enfim, vamos seguir na escalação aqui. A gente teve de novo a mesma zaga: Danilo, Marquinhos, Magalhães e Douglas Santos. Que, pô, acho que é o que deu certo, acho que é o que encaixou mesmo. Mano, que defesa, pô. Cara, talvez seja até uma das defesas mais consolidadas, assim, da Copa inteira. Até o momento. A dupla de zaga se fala, né? E sim, mais ênfase na dupla de zaga, mas os laterais também. Eu não sou o maior fã do Marquinhos, mas eu Cara, não pra vou mim criticar ele a Copa dele, porque a Copa dele não tem sido ruim. Então, eu não vou ser só porque eu não tenho tanta afinidade pelo estilo de jogo dele sair falando mal dele. Acho que ele tá fazendo uma boa Eu Copa. gosto. E Eu pô, gosto. é que a gente Corta. tem. Arrependi na hora que eu Corta não. Eu não vou cortar. vai contar. Mas eu acho que a gente bate de frente, acho que só, com todas as seleções, talvez só não com Portugal, que eu acho que tem uma zaga absurda. Os laterais são absurdos, os zagueiros são absurdos. Mas Rubem Dias e quem é outro? Esqueci.
Pô, aí você me pegou. Inácio? Se vocês quiserem informação, Que é isso? vocês... Não, é porque eu ia falar isso. Eu vocês não vão acho o falar. Rubem Dias. Eu acho que pra mim o Rubem Dias e o Marquinhos são meio equivalentes. Pra mim, eles tem muita fama e não acho tão bons jogadores. E pra mim é isso. Então E o ganha, outro zagueiro, então se eu não ganha me duas engano, é o Champions lá Inácio. seguidas, pô. Calma, calma. Vai lá, vai Mas lá. porque tava com pátio, né? Mas enfim, Então tá. isso é papo pra outro Craque momento. de bola, Pátio. O nosso meio continuou o mesmo. Casemiro, BG. Que bela partida Puta do BG. Pariu, filho. O BG, mano, tá... Comendo a bola. Nossa, comendo a bola, pô. Fazendo amor. Paquetá Tá bom. também. Cara, o Paquetá pra mim não teve tanto protagonismo como no segundo jogo. Mas Seguro, partida, né? Partida boa. partida boa Cara, do o Paquetá me agrada muito na seleção brasileira. Eu gosto muito do jogo do Paquetá na seleção. Sim. Porque assim, ele é aquele cara que, pô, o jogo tá difícil, não tá achando espaço, ele acha um passe um pouco diferente. E ele, o que o Paquetá marca, um dia ele pega o Paquetá pra reparar, ele sem bola. Cara, ele chega Papel firme nos tático cara. mesmo, né? Ele marca pra caramba, ele corre pra caramba e ele chega forte nos caras. O Paquetá pra mim na seleção Como a gente ele é espera, essencial, né, cara? essencial. Porque, pô, a gente é uma seleção sul-americana que, pô, se a gente... muitos falam que a gente, comparando com França, Argentina, enfim, a gente tem uma qualidade um pouco inferior, então a gente tem que compensar muito na raça. E o Paquetá, pra mim, é o sinônimo da raça sem ser aquela raça burra, né? Que é a raça que você... enfim, Do Rafinha. Tô brincando. corre Tô do brincando, tô Rafinha. Não, brincando. mas é verdade, porque fala besteira na entrevista e depois, né, acaba não rendendo muito, mas enfim. O nosso ataque teve a surpresa do Ryan, né, que a gente tava muito na dúvida de quem o professor Ancelotti ia escalar no lugar do Rafinha. E, cara, bela partida do Ryan, achei corajoso o Ryan, foi pra Sim. cima, fez jogadas e, enfim, aí temos Cunha e Vini Júnior que, pô, talvez os melhores do Brasil na Copa, né? Matheus Cunha, pra mim, o papel tático dele, descer pro meio, meter um falso A parte do 9, assim. Matheus Cunha pra mim é maravilhosa também. O gol do Matheus Cunha juntamente com o BG, né? Que, pô, jogadaça deles bola, dois. véi. Que bola do BG, cê é louco. Não, O enfim, cara, meio que sem ver, o Cunha chegando atrás, ele deu ali só é uma comunicação, tiradinha né? Comunicação é perfeita. química Foi mesmo na de medida, time. não foi nem muito tirando o ângulo do Cunha e nem muito ficando mais fácil pros defensores interromper. Bom, a gente vai falar também sobre quem entrou, né? Entrou o Fabinho, novamente, que pra mim tem que ser o titular. Desculpa, respeito muito a história do Casemiro, mas, cara, toda vez que Entrou o bem de Fabinho novo. entra, ele entra muito bem, cara. E, enfim, entrou o Martinelli de novo, que pra mim fez uma partida talvez inferior, mas também que foi muito boa, comparando com a outra, né? Teve a novidade que entrou o Alexandre, acho que é bom entrar o Alexandre, na verdade, num jogo ganho pra dar uma descansada Sim. no Douglas Santos, né, que tá jogando muita bola. Entrou o Endrick, nosso querido Endrick, que acho que foi uma partida um pouco mais discreta do Endrick, né? Acho que pouca Entrando minutagem, né? Porque pela o que- ponta direita, O que né? a gente espera dele também é assim, A de gente entrar tá com e a meter expectativa dois muito gols. alta, né? Às vezes até uma pressão desnecessária pra ele. Sim, com Como certeza. disse quem? Casemiro. E, Ele pô, não é do grupo, né? Ele não é do grupo. Mas que não é do grupo. mas enfim, aí, pô, temos que falar sobre Neymar entrando, né? A gente já falou um pouco sobre, mas enfim, acho que pode acabar sendo uma esperança pra nós iludidos do Hexa. O Neymar, ele foi o que a gente já falou um pouco, né? Sem ritmo, mas ele é uma referência técnica, né? Assim, como o Arthur falou mais cedo, o Brasil procura ele. Teve até um contra-ataque do Endrick, que é um escanteio pra Escócia, sobra a segunda bola, o Endrick chega antes do Tierney, lateral esquerdo da Escócia, sai puxando contra-ataque, quando ele vê que o Neymar deu uma segurada, ele mesmo segura a bola e manda no Neymar, porque é isso, porque o Neymar é a referência e o Brasil, com ele em campo, joga com ele sempre. Então, se o Neymar não acompanhou o contra-ataque, o Endrick não ia ir sozinho. Pois aí, tomara que volte bem, né? Volte com aquela técnica que a gente tá esperando dele. Aperta Faça o gol, play, brilhe. Agora vamos ver, já vai rolar o jogo do Japão daqui a 10 minutinhos, do Japão e da Holanda, que são os nossos possíveis adversários. Tem também a Suécia que tá querendo um pouco, mas acho difícil, mano. Acho que... E hoje eu sou sueco, hein?
acho que a briga vai ficar mais por Holanda e Japão. Inclusive aí, vocês preferem pegar quem, mano? Holanda ou Japão? Entre Holanda e Japão, o Japão. Com tranquilidade. Cê A é gente fala com louco. tranquilidade o Japão. Cara, Japão eu acho é que fa- medo a do discussão, Japão. a discussão Eu pra tenho mim medo do seria se Japão, fosse entre o Japão e Noruega, né? Aí seria um pouco mais discutível pra mim. Mas em questão de Holanda e Japão, não tem comparação. Pra mim, eu prefiro pegar o Japão. Os japoneses que tem a tática do chute duplo, né? Que eles conseguem dar uma turbinada na bola. E Tem foram o treinados pelo Sopa Tsubasa, né? Nakajanga, né, também. Esse é bom jogador. Esse. Enfim, eu tenho medo do Japão. Eu prefiro a Holanda, mano. Cara, Prefiro se a gente tivesse Fabrício Bruno e Hugo Souza, eu teria medo do Japão. Irmão, Sem eu o não Japão tenho medo tá do Japão. jogando bola, o Japão tá redondinho. Tá redondinho. A gente prefere uma Holanda. Entre Holanda e Japão, sim. Ó, ficou até com vergonha quando foi falar. Não, eu fico falar com que sim, vergonha mano. não, cara. Mas realmente a Holanda, lógico, só tem jogador absurdo, mas questão de coletivo mesmo. O Japão sempre briga ultimamente, então tá maluco, tá com Não, a o Japão geração. é forte, mas Eu não acho que o Japão não seja tenho ruim. medo. Mas eu acho que, enfim, seleção brasileira, né? Acho que a gente não tem que ter medo do E a Japão. Holanda, Copa passada, da caiu Holanda nos também. pênaltis, né? Pra Argentina. Tem que respeitar um pouco mais É. os caras, né? Não é tão... E depois Jogaço, hein, jogaço. de, tipo assim, sair atrás do placar, não foi um jogo tão simples Não, pra não Holanda foi, naquela Copa. Eu acho eles com mais camisa, eu acho que na Copa, quando chega no mata-mata, principalmente essa Copa, né, que tem tanto classificado que acaba tirando um pouco essas zebras, tipo, quando a Itália não foi classificada. Bom, vamos passar pelos gols do Brasil então, só pra gente relembrar esses momentos. Teve o primeiro gol do Vini, né, que, pô, golzinho que o Ryan Pô, esse gol, rouba a bola ali. o Ryan foi, porra, bom demais fazendo a pressão. Mostrou que tem um papel tático importante também. Sim, é aquela coisa, a garra do Ryan pra A rebater qualidade a de frieza bola também e a, do Vini. pô, a frieza, a experiência ali de cortar o goleiro e só empurrar pro gol. É isso, golaço. Aí teve o gol anulado do Vini, que, pô, é um absurdo, né? Vamos Sim. ser sinceros, é um Cara, absurdo. e ainda mais nessa Copa, que o protocolo parece que tá deixando o jogo rolar muito mais do que devia. E o cara anula um gol por causa de uma falta dessa. Não, e uma falta que não é falta, né? Porque o Vini toma a frente, eu acho esquisito o juiz O anular. pé do escocês que Ele vai que atrás chuta, dele. ele que o chuta. Vini. Não, e um dia antes, a gente teve o Inglaterra e Gana. Teve um lance, inclusive o Breno, nosso operador de áudio, me mostrou, que eu não tava assistindo o jogo na hora. Que foi do Konsa dando assim... Não digo uma voadora, mas ele esqueceu totalmente a bola e pulou só no Semênio, se eu não me engano. Sim, é um Era atropelo. o Semênio? Cara, Agora eu eu fiquei na acho que não, o dúvida. Semenyo tava no meio. Mas era um atacante ganês. E assim, não foi marcado nada, era pra ser um pênalti claríssimo. Não foi marcado. E aí, no dia seguinte, me anulam um gol do Vini daquele jeito. Pra E mim logo não é em seguida o juiz ainda marca um tiro de meta, que é claramente um escanteio. Então assim, eu acho que o juiz estava muito perdido no começo do jogo. Pois aí, a FIFA adicionou algumas novas regras, né? Aproveitando esse gancho. E uma delas é que se a bola se o juiz marcar escanteio e não tiver sido, o VAR pode interferir e marcar um tiro de meta. Mas se for um tiro de meta, Que foi marcado errado, né? isso, que na verdade era escanteio, não pode interferir. Assim, eu acho meio... Eu entendo que, pô, pode ser um lance capital, né? Um escanteio. Eu entendo isso. Eu acho que, pô, ao mesmo tempo que é fácil você ver que um escanteio não foi escanteio, é fácil você ver um tiro de meta que não foi tiro de meta. Tipo assim, a gente viu instantaneamente, né? É que no replay. não inclusive. querem ter um possível gol assim do escanteio, eles não querem se comprometer, né? mas pra mim não faz muito sentido, né? Porque eles só tiram um escanteio e transformam em tiro de meta. O contrário eles não fazem. Então pra mim, E é simples, né? assim, eu acredito que deve ser por conta da movimentação dos jogadores, né? Mas pra mim não vejo muita diferença, sinceramente. Eu acho que tinha que valer pros dois. Bom, aí a gente teve o gol do nosso querido Matheus Cunha, que foi um golaço, né? Jogadaça do Bruno Guimarães com o Matheus Cunha.
E depois a gente tem o gol dele de novo, do craque do Brasil na Copa. Que cena. Ela estava lá atrás, se está agora saindo tá na aqui na câmera, isso é frente. lindo, velho. Não, eu quero pontuar rapidinho esse gol do Matheus Cunha, que assim, tá baita jogada do Guimarães, mas um golaço coletivo, né? Porque assim, o Paquetá desce pra receber aquela bola, já larga de primeiro pro Casemiro, que o Casemiro lança no Guimarães que tá atacando o espaço. Deixado pelo Paquetá e pelo Matheus Cunha, né? Então assim, Que pô, isso, hein? golaço coletivo. Que análise do gol, rapaziada. Analisei antes de entrar aqui, né? Não é qualquer coisa, né? Aí tem o gol do Vini, o segundo gol, que é o gol de cabeça, né? Sim. E... Que o goleiro sai mal, mas a Pô, gente mas não o tá posicionamento, nem aí pra posicionamento isso, do Vini gol. também tem que ser Passe do E valorizado. BG o, também, e né? o lançamento, né? De novo BG, né? Belo passe do BG. Carrinho do Matheus Isso que eu ia Cunha falar, e também. carrinho do Matheus Cunha. Não, partida do Matheus Cunha de novo mostrou que é o porquê ele é titular, né? E Sim. ganhou a vaga. Enfim, aí depois a gente até no final tem uma, que a gente falou, tem uma defesa do Alisson, mas o jogo foi dominantemente do Brasil, né? Assim, um jogo bem seguro. Eu acho que a Escócia quando atacou, que não tô nem dizendo que não atacou, mas quando atacou não, Não pelo levou menos muito pra perigo. mim, assistindo o jogo ali como torcedor, não trouxe esse perigo todo, sabe? Sim, e falando de quem jogou bem, Douglas Santos, pai. Errou um passe. Um. Boa. Trouxe a informação. Trouxe a informação. 39 passes, errou um. Acertou Pô, 38 e o Que é uma pessoal vai quantidade, falar, ok, toque pro lado e tal. toque e passa, né? Não, irmão. Toque passa, lógico. Toque pro lado não. 24 deles estão... mais da metade foi no campo do adversário, então... Que foi uma variação que o Ancelotti encontrou com a lesão do Wesley, né? O Wesley era esse lateral que subia mais, e aí com a lesão dele, acabou que foi o Douglas Santos que tá subindo mais, né? Mas errar Se um destacando. passe é loucura, Sim. hein? Errar um passe é loucura. Bom, rapaziada, agora a gente finalizou a nossa análise aqui, o que a gente achou do jogo, né? A nossa discussão aqui. E a gente vai começar o quadro que é trazendo um torcedor, seja ele leigo ou não, sobre futebol. A gente quer saber como a torcida brasileira tá vendo os jogos do Brasil. E a gente vai chamar o nosso operador de áudio hoje, nosso querido Breno, pra trocar uma ideia com a gente. Bom, galera, então estreando o nosso quadro Papo de Torcedor com o Breno. Seja muito bem-vindo, Breno, ao programa. Tamo junto. Vamos fazer uma conversa aqui rapidinha pra saber como a torcida tá vendo os jogos. E, enfim, a gente quer começar sabendo... E aí, como é que tá a expectativa? Você acredita no Hexa realmente? Você é um pouco mais cético em relação a isso? Fala pessoal, tudo bem? Prazer. estar Fala, com Brenola. vocês É nóis, mano. Nessa noite aí, uma honra ser o primeiro convidado, né, do Toca Resenha. E, pô, eu acredito. Acho que tem que acreditar no Hexa. A gente sabe, o Brasil não teve a melhor preparação, não chegou como os favoritos. Beleza, tudo verdade. Mas, assim, a Copa é tiro curto, são só 8 jogos. Muitas vezes a equipe vai se construindo ao longo da competição, que parece ser o caso do Brasil, infelizmente. E, assim, às vezes, né, um confronto de mata, nem sempre a melhor equipe vai sobressair. Às vezes uma estratégia bem encaixada, você ganha o jogo, avança e o favorito cai. Então, acho que nessa ascensão do Brasil, né, todo esse contexto de mata-mata, ainda mais agora a gente tendo o Ancelotti, eu acho que todos temos o direito de acreditar. Pô, tá contratado o Breno, hein? Pra vir pra Irmãozão, mesa, cê tá eu doido, vou pra lá pai, que intimidade e o é Breno essa, vem irmão? pra mesa, hein? Comunicador Que nato? Você tá louco. Pô. Breno, eu quero saber sua opinião sobre Rafinha. Só isso. Cara, acho que o Rafinha é um grande jogador, mas é inegável que ele não rende na seleção que ele rende Leque. no Barcelona. A Mafalda tava lambendo aqui um negócio embaixo da churrasqueira. Fazer um carinho nela, ela tá com cucuruto quente pra caralho. Ela ficou com a cabeça quente, velho. Foi mal, Bruno, pode continuar.
E o Rafinha tem uma trajetória muito engraçada na seleção, né? Porque ele foi convocado as primeiras vezes como o ponta-direita do Leeds, um time que estava em ascensão, treinado pelo Bielsa na época. E já chegou fazendo gol, jogando muito, assim. Ele, na primeira convocação dele, já garantiu lugar para as outras convocações, porque ele realmente foi muito bem. E parece que quando ele foi ascendendo na carreira, o futebol dele na própria seleção foi caindo, né? O Rafinha chegou a ser cogitado como um dos melhores do mundo na temporada passada, mas na seleção, até o momento, né, ele infelizmente teve a lesão no jogo contra o Haiti, ele não vinha desempenhando um bom futebol e não era uma questão de falta de tentativa ou de corpo mole, muito longe disso. O Rafinha dava a vida em campo, acho que isso nunca foi uma questão, mas tecnicamente errava muito, jogou centralizado, jogou pela direita e Você acha que ele sente a pressão com a camisa da seleção? pode ser. Eu, sinceramente, eu não sei dizer se é pressão, se é questão tática, mas fato é, Rafinha não rende na seleção o que ele rende no clube. E, bom, claro, ninguém aqui vai desejar a lesão do Rafinha. Como o Arthur falou mais cedo, ele é um dos nossos. Mas a troca dele pelo Ryan gerou uma melhora na equipe. Eu já tô com medo aqui, eu acho que o Breno vai ter que ser fixo no quadro, né? Mas vamos passar tipo, um pente fino aqui pelos 3 jogos. O que você achou desse começo do Brasil na Copa, né? Que é só o começo. Esperamos que seja só o começo, pelo menos, né? Pois é, tem que ser só o começo. Cara, o primeiro jogo eu fiquei bastante assustado. Não pelo empate, porque Pela forma que jogou, né? pela forma. O Marrocos a gente sabe que é um time bom. E o Brasil, por mais que fosse favorito, a gente sabia que não ia ser um jogo fácil, mas a forma como o Brasil foi engolido pelo meio campo do Marrocos, principalmente no primeiro tempo, foi assim, assustador. E até porque o Brasil entrou nesse jogo no 4-3-3, né? Não foi no 4-2-4, que era o esquema que a gente dizia, ó, só tem 2 meio-campistas aí. Nosso meio-campo vai sofrer. Né? Entrou o Paquetá nesse jogo e mesmo assim, o Brasil completamente perdido. Mas o Brasil tem uma coisa que poucas seleções têm, que é um jogador diferenciado, né? Um talento individual ali que vai receber uma bola morta na linha de fundo, vai driblar o cara trazendo por meio e fazer o gol quase sem ângulo. Então, até mesmo isso pode fazer com que a gente acredite no Hexa, porque é um diferencial mesmo, decide jogo. E, bom, segundo tempo melhorou, Ancelotti acho que identificou bem aonde que estava o erro do Brasil e o segundo tempo bastante pragmático. Agora passando para o jogo do Haiti, acho que o Brasil melhorou também. É claro, a gente tem que fazer todas as ponderações. Haiti é uma seleção muito mais fraca que o Marrocos, mas o Brasil no primeiro tempo fez o que tinha que fazer, se impôs, criou as chances e fez os gols, né? No segundo parece ter tirado o pé, eu imagino, inclusive pela própria lesão do Rafinha. Acho que os jogadores vendo que um companheiro se machucou, o jogo tá resolvido, eles de repente tiram o pé de uma dividida. Ficaram com esse receio, né, ficam com receio pensando, poxa, eu não vou me arriscar aqui eu me lesionar Sim. num jogo que tá morto. Sim. Embora a gente ainda precisasse do saldo, a gente imaginava que fosse precisar do saldo, acabou não precisando. E acho que, assim, inegavelmente, esse último jogo contra a Escócia foi o melhor da seleção dos 3. Novamente, tem que fazer a ponderação. A Escócia jogou com um time muito aberto, deu espaço. Um time Esperava mais a Escócia, limitado. inclusive. Pois é. O jogo contra o Marrocos da Escócia, por exemplo, foi diferente do contra o Brasil, né? Breno K, Brasil passado em primeiro, classificado já pro mata. Aí agora a gente vai pegar alguém do grupo F, que é Japão ou Holanda. Atualmente, agora tá sendo o Japão, que tá empatando com 5 pontos. E Holanda vai vencer a Tunísia, tá com 7 pontos. E aí? Tem a Suécia nesse bolo também, só Tem a pra... Suécia. Depende do jogo de hoje. Verdade. Cara, desses 3 aí, o que eu prefiro pegar é a Suécia. E Acho que todo mundo, todo né? mundo. Mas vamos lá, no Holanda e Japão, que eu acho que é o mais realista, né? Pois é, e tem aquele papo que ele é clichê, mas ele é verdade, né? O time que quer ser campeão, ele tem que enfrentar todo mundo.
né? Não tem que ficar com Não escolhe adversário, né? Não escolhe adversário. Mas como torcedor, a gente pode escolher também. Lógico. Pois Foda-se. é, a gente escolhe o que a gente quiser. Tá, entre Holanda e Japão, eu prefiro enfrentar a Holanda. Não é... Eu respeito. Tá vendo? O cara Epa. que chegou aqui entendendo. Aí Falei, quebrou, pera aí, quebrou, entendeu? quebrou nós. Quebrou, Falei velho. Quebrou merda, nós. falei merda. Troquei isso pra isso. Vai ficar assim. É burro, Vai é ficar burro. assim. Corta isso aí. Então você prefere pegar o Mas- Japão. Prefiro pegar o Japão. Acho que história Embora também, eu né? acho os dois fortes. Independente de quem for, vai ser um jogo difícil. Mas vamos lá também. Apesar de muitos times classificarem, né, atualmente para a Copa do Mundo, eu acho que quando chega num nível de mata-mata, que no caso é só mata, né, na Copa do Mundo, afunila, né? Acaba Sim. ficando seleções de um nível um pouco maior. Sim. Então, assim, eu acho que a gente tá pensando em escolher entre Japão e Holanda, eu acho que o nosso caso ainda tá tranquilo, entendeu? A gente poderia pegar seleções mais difíceis ou com caras com mais estrelas. Tipo, a gente tava falando até da Noruega também, né? Que é a próxima, né? Sim, nas a Noruega é oitavas, difícil de se enfrentar, porque, cara, a Noruega tem um cara que é bizarro, né? E eu não vejo o Japão com nenhum jogador bizarro, por exemplo, entendeu? Por isso que eu acho que eu preferia pegar o Japão, porque eu acho que o conjunto da obra pode ser melhor, como você disse, mas além de não ter a camisa, eu acho que não tem um cara que seja pica das galáxias, assim, e que vai fazer o diferente. Bom, Branoca, agora a gente quer saber o que você tá achando, tipo, em questão que a gente tem falado muito, até perguntar pro Cristiano Ronaldo sobre isso, né? A gente tem falado muito sobre os craques, né? Os caras que são diferentes. A gente fala sobre Messi, Haaland, Cristiano, Mbappé. Quem que você acha que é o craque da seleção? Pergunta meio óbvia. E se o Neymar tem a possibilidade de, no final das contas, acabar sendo esse craque também? Pois é, eu acho que o craque é o Vini, né? Sim. Bom, Acho que é o mais óbvio que todo mundo já entendeu. Unânime, também, né? unânime. era o esperado antes da Copa que ele fosse ser o nosso principal jogador. A Copa tá confirmando isso. Claro, o Neymar tem muito nome. É um jogador que tá na seleção há muitos e muitos anos. É um ídolo para todos os demais convocados, né, da seleção brasileira. Mas assim, a convocação do Neymar foi uma convocação de risco, né? O Neymar voltou a treinar, não tem nenhuma semana, com bola, com o grupo. Sim. E tá nitidamente sem ritmo, abaixo fisicamente, e isso era esperado, dado a lesão que ele tinha. E pelo próprio futebol que ele vem apresentando no Santos, né? Que ele tá com uma intensidade muito abaixo do que ele já teve há alguns anos. E bom, claro, o Ancelotti convocou sabendo de tudo isso. E mesmo abaixo no Santos, ele tava no melhor momento físico dele, né? É Mesmo verdade. estando muito abaixo, que a gente Antes conhece da do lesão, Neymar. né? Sim, Na panturrilha. ele tava no melhor momento, assim, disparado pelo Santos. Acho que ele também tava Fisicamente. muito focado. Cara, eu acho que é indiscutível a questão do Neymar querer muito jogar essa Copa, né? Sim, Então acho que ele tava realmente nesse momento muito pela vontade que ele tava mesmo de estar presente, estar junto. E acho que o Ancelotti valorizou isso também, né? sim, acredito que sim. Realmente, é meio difícil ver o Neymar focado, assim, né? O extremo, mas eu acredito que realmente, pra essa Copa, ele sabe que é a última chance, que é o The Last Dance, né? Como se fala. E ele realmente tá se entregando como tem que ser, né? Como se espera dele, inclusive. Então é isso, Branoca. A gente agradece muito sua presença. É um papo mais curto mesmo. A gente vai trazer o Branoca, por exemplo, aqui entende muito de bola, né? A gente viu que, é sabedoria máxima de não é bola. leigo, Tem a não é senha, leigo. tem a Não é senha. leigo. Mas a gente vai trazer Nada. também a galera que não fala sobre futebol, não vive o futebol e, enfim, essa é a ideia desse papo. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. A resenha é essa, com cachorro mesmo. Aqui, churrasquinho. Hoje com aguinha, porque ontem o jogo do Brasil foi intenso. Todo mundo tá Mas cansado. futuramente com uns refrizinhos de cevada, umas coisas mais legais. Controle de carga, né? Exatamente. E, enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, desse projeto que tá junto com o Toque Passa, né? Que, página aí em ascensão no Instagram. Convido vocês todos a seguirem lá o Toque Passa. Que, conteúdo legal, conteúdo consciente.
E é isso, galera. A gente vai trazer informação, óbvio, né? Não porque aqui a divulga gente tem- bet. Exatamente. Importante de se dizer, né? Hoje em dia. E Até porque nenhuma chegou ainda, né? Dependendo da proposta aí. Mas Mas não é isso, divulgamos, galera. né? A gente vai trazer informação porque somos aqui estudantes de comunicação. Eu sou formado no caso, né? Mas a gente vai trazer a resenha também, né? Que acho que nesse momento de Copa e no futebol e esporte é o que mais importa, né? É isso, então. Valeu, rapaziada. Segue aí, @toquepassafute, todas as redes sociais. E é isso. Esperem os próximos episódios aí que vai ser maneiro demais. Valeu, rapaziada. Obrigadão. Foi maneiro. Valeu, galera. Obrigadão aí pelo convite. Sigo à disposição aí quando quiserem bater um papo. Vai ter certeza que vai Sobre ser Copa chamado. do Mundo, então. Vamos lá, tô dentro. Fechou. Valeu, rapaziada. Até Valeu. mais.